Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vocês. Eu venho trazer uma mensagem da parte do céu, diretamente do trono da glória, do trono de Deus, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Não é mensagem de homem, não é uma mensagem produzida por frutos humanos, por conceitos humanos, por achismos humanos, não. Quem me conhece sabe que eu não entro toda hora aqui para fazer live, né? E eu tenho essa coisa comigo, eu não vou pregar o que quero. Então eu só abro minha boca quando o Senhor de fato me inspira, quando Ele abre os meus olhos dentro de uma mensagem que eu estou estudando, então eu venho aqui e compartilho com vocês. E hoje a mensagem está lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 9, tá certo? Eu quero desde já avisar a todos aqui que eu estou em oração por todos os nossos amigos das redes sociais, do Facebook, do Instagram, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós temos um canal no YouTube, tá, gente? Um canal abençoado. Todas as mensagens que pregamos aqui no Facebook, eu coloco no YouTube, tá? Eu posto lá, para que assim mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. O intuito aqui é pregar a palavra, nada mais, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Preste agora atenção nessa mensagem do céu que o Espírito Santo reservou para você, para mim, para todos nós nesse dia. Gênesis capítulo 21, verso 9. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão, e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael era também o seu filho. Mas Deus lhe disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando assim: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Antes de continuar, eu quero explicar algo aqui tremendo da parte do Senhor. Vamos lá. Primeiramente, a primeira vez que Deus fala com Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus fez promessas a Abraão, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai a uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a Abraão de imediato a terra. Deus fez promessas e primeiro ele se revela dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso e eu vou fazer de você uma grande nação. Ok? Então Deus se revela para Abraão pela primeira vez em Gênesis capítulo 12. Naquele dia ali, Deus deu uma ordem para Abraão: saia da sua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai e vá a uma terra que eu te mostrarei. É interessante, porque Deus não mostra a terra para ele ir. Deus diz: olha, deixa a sua terra e eu te dou a direção. Então o primeiro passo
seria de Abraão. O primeiro passo não seria de Deus, e sim de Abraão. Deus fez a parte dele, Deus se revelou e fez promessas para Abraão. Agora Abraão tinha que crer na voz que ele ouviu ali e então obedecer. Se ele decidisse obedecer, o Senhor então lhe daria a direção. E Abraão, sem hesitar, comunica a seu pai, comunica ali a sua família, avisa a sua esposa, nós vamos sair daqui. Eu ouvi a voz do Deus dos nossos antepassados, tá certo? Ele falou comigo. Eu não tenho dúvidas que quem ouviu Abraão dizer aquilo deve ter pensado, Abraão ficou louco. Ele tem estabilidade aqui. Ele vai herdar parte da herança do pai dele. Né? E agora ele está dizendo que ele ouviu uma voz no deserto e que é para ele sair do meio da sua parentela, da casa do pai, porque, olha, Deus pediu 3 coisas de Abraão aqui. Deus pediu para ele sair da terra. Aquela terra era uma terra idólatra. Mas Deus poderia transformar Abraão no pai de muitas nações ali naquela terra? Sim, afinal de contas, Deus usou Daniel na Babilônia. E, até onde eu sei, não há, historicamente falando, um lugar mais cheio de deuses, onde houve um grande sincretismo religioso ali, uma mistura de deuses. Era deuses de animais, deuses representando o sol, deuses representando a lua, as estrelas, a chuva. Todo tipo de deuses havia na Babilônia e Deus usou Daniel ali dentro. Então por que Deus está tirando Abraão daquela terra? Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito, Deus sabe o que faz. E Deus deu uma ordem, olha, o que eu tenho para fazer na tua vida, Abraão, eu não vou realizar com você aí nesse meio. Então é o seguinte, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, tá? Eles são idólatras, e vá para uma terra, sai da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. 3 coisas que Deus está dizendo aí, ó. Você vai deixar a terra, você vai deixar a tua origem para trás. Tudo que você aprendeu até hoje, esquece, Abraão. Porque agora eu me revelei para você, porque eu estou trazendo um novo tempo para a tua vida. Pai do Senhor, Wallace, Deus abençoe, meu irmão. Eu estou trazendo um novo tempo para a tua vida. Então você vai sair dessa terra, eu quero você longe dessa parentela, eles não vão entender as coisas que eu vou ordenar você fazer, eles vão atrapalhar, em outras palavras, eu não quero você aí. Segundo, saia da casa de seu pai. Deus não estava falando da casa mesmo, não, gente. Deus estava falando ali da herança. Deixa a herança para trás. Deixa a herança do teu pai. Você não precisa dessa herança, dessa riqueza conquistada com venda de ídolos. Tá certo, Abraão? Então Deus se revela para Abraão. E Abraão, então, escuta aquela voz, pega ali o povo que era dele. Abraão tinha empregados, ele pega a sua esposa Sara, os seus animais. Abraão já era rico nessa altura que Deus se revela para ele. Abraão já era um homem rico. Então ele vai e ele sai daquela terra. Possivelmente alguém perguntou para ele, mas você vai para onde, meu filho? Né? E Abraão disse, olha, a voz que falou comigo disse que vai me mostrar a terra. Ou seja, piorou a situação. Quer dizer que essa voz fala contigo e manda você sair daqui, deixar a estabilidade que você tem e sair sem rumo por aí. Ele ainda vai te mostrar a direção. É exatamente isso. A voz que falou comigo disse que eu deveria sair daqui, sair da casa de meu pai, deixar tudo para trás, e quando eu fizesse isso, ele me mostraria a terra que eu deveria ir. Então Abraão obedeceu aquela voz, levanta então o acampamento e sai sem direção. É o que a Bíblia diz. Sem direção, porém Deus começa então a guiar Abraão. E eu acho interessante, eu estou resumindo a história. O que acontece? Abraão, ele recebeu uma das primeiras promessas de Deus a Abraão foi: farei de ti uma grande nação. E a tua descendência será tão numerosa como a areia da praia do mar e as estrelas do céu. Irmãos, que coisa extraordinária. Porque Deus faz essa promessa para Abraão. E Deus, quando ele promete, ele cumpre. Abraão, ele não era leigo, não. Abraão conhecia a história do Deus que se relacionou com Noé. Abraão conhecia a história do Deus que se relacionou com os antigos patriarcas.
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou aos seus descendentes. Abraão sabia do Deus Todo-Poderoso, então ele simplesmente obedece a Deus. Até esse ponto ele obedece a Deus, mas a primeira vez que Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Primeira vez que Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. A promessa de Deus veio se cumprir na vida de Abraão com quase 100 anos. Você está entendendo? Com quase 100 anos. Há algumas vertentes, alguns textos, aí é questão de tradução, que chega a dizer que Abraão estava com 100 anos. Mas, na verdade, ele estava com quase 100 anos. Então se cumpre ali a promessa. Antes disso, Abraão fica triste. Abraão, ele passa por crises, né? Você vê isso lá em Gênesis, por exemplo, 17, quando Deus ele se revela mais uma vez para Abraão, ele fala mais uma vez com Abraão, dizendo para ele: anda na minha presença, anda em comunhão comigo e seja íntegro. E naquele dia, Deus muda o nome dele, né? Também mudou o nome da esposa dele. Mas aí o que acontece? Sara se precipita. Sara fica ansiosa, ela está vendo ali, a idade dela já era avançada quando saiu lá de Padã Arã, lá da terra dos seus familiares, dos familiares ali, do pai de Abraão. Então ela já era avançada em idade ali, ela e Abraão. Abraão tinha 75 anos, tá certo? E aí os anos foram se passando, e eu acredito que muitos ali pensavam, será que o nosso patrão Abraão ouviu a voz certa? Só que Abraão creu no que ele ouviu, porque a Bíblia vai dizer que aonde Abraão parou, ele levantou um altar. Olha que coisa interessante, irmãos. Abraão vai para o deserto, mas ele não vai para o deserto despreparado. Abraão vai para o deserto com um espírito de adoração. Aonde ele vai, ele levanta um altar. Sabe o que significa esse altar nos dias de hoje? O altar simboliza uma vida de dedicação a Deus, uma vida de adoração a Deus. Você pode estar no deserto, mas não pode faltar altar, não pode faltar adoração, não pode faltar a fé no Senhor. No deserto é Deus quem está guiando você. Abraão, aonde ele parava, ele levantava um altar e sacrificava um animal em oferta de adoração a Deus. O que acontece? Sara então se precipita e ele diz assim, lembre que Abraão, ele foi lá para o Egito porque havia fome na terra, né? E teve toda aquela história que o faraó tentou fazer de Sara uma das suas esposas, porque Sara era muito bonita. E então Abraão, com medo de ser morto, falou para Sara, olha, se alguém perguntar, diga que eu sou seu irmão. E de fato Abraão era irmão de Sara por parte de pai, não por parte de mãe. Tá certo? E aí o que acontece? Quando perguntaram, eles disseram, não, ela é minha irmã. Ou ela disse, ele é meu irmão. Com isso, o faraó encheu Abraão de riquezas por causa de Sara. Aí Deus então visita ele dizendo, devolva a esposa, devolva essa mulher ao marido dela. Ou eu vou ferir a sua terra com toda sorte de pragas aqui. Então ele, em sonho, ele diz para Deus, Senhor, mas eu estou inocente. Eu não sabia que ela era esposa dele. Ele me disse que ela me disse que ele era seu irmão. E Deus falou, exatamente. E é porque eu sei que você é inocente que eu estou lhe avisando. Devolva a esposa ao seu marido, pois ele é profeta e ele vai orar por você e por todos do seu país. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus fez com que todas as mulheres daquela terra se tornassem estéril. Elas ficaram estéreis, seu ventre foi fechado. Por quê? Porque ele ainda estava em posse da esposa de Abraão. Então ele chamou Abraão e disse, por que fizestes isso? Por que me enganastes? Você disse que ela era sua irmã, né? Eu não sabia, toma aqui a tua esposa, né? Toma a tua esposa, também o que eu te dei. E ele abençoou mais ainda a Abraão, e Abraão orou por ele, e então Deus abriu o ventre das mulheres daquele país, por causa da oração de Abraão. Então o que acontece? Abraão chegou no Egito, já era rico, saiu mais rico ainda. E nisso que ele sai do Egito, Sara traz consigo uma escrava egípcia chamada Agar.
E o que essa mulher faz? Ela começa a servir a Sara, ela nunca deu problema, era uma serva fiel, era uma serva leal, mas Sara, ansiosa por querer ser mãe, preocupada em deixar essa terra sem deixar descendentes, o que Sara faz? Sara diz para Abraão, meu marido, eu quero que você se deite com Agar. Abraão achou estranho aquilo ali, mas ela disse, olha, eu não posso perder tempo. Nós temos que deixar descendência, nós somos velhos. Por favor, deite-se com a minha escrava e o filho que ela gerar, então será o nosso filho. Olha aonde é que entra o erro. Agora vocês vão entender por que existe tantas guerras hoje no Oriente Médio. Por causa de uma atitude impensada e ansiosa de Sara. Vocês já vão entender, isso reflete até os dias de hoje, quando você vê aí guerra entre árabes e palestinos, quando você vê aquelas guerras ali por território, né, no Oriente Médio, muitos daqueles homens ali, daquelas nações ali, são descendentes de Ismael, lutando contra os descendentes de Isaac. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí é uma realidade. Há muitos documentários sobre isso. E tudo começou lá em Sara, por causa da ansiedade dela, tá certo? Em não esperar a promessa que Deus fez. E aí, Abraão então deita-se com Agar, ela engravida, tá lá, passou-se o tempo determinado da gravidez, nasce quem? Ismael. O menino começa a crescer, o menino se torna forte, começa a se destacar no acampamento, tinha uma habilidade incrível no arco e flecha, e ele já começou a apresentar traços de guerreiro, mas ainda era um garoto, era uma criança. E aí o que acontece? Sara então percebeu que Agar começou a tratá-la com desprezo. Irmãos, essa mensagem é muito forte. O Espírito Santo falou muito ao meu coração. Pastor Gênesis, paz do Senhor, pastor Gênesis, glória a Deus, estamos juntos aí, meu pastor. E aí o que acontece? Irmãos, olha que mensagem poderosa, porque Sara e Agar simboliza duas igrejas. Nós temos a igreja celestial, a igreja da promessa, e nós temos a igreja terrena. A igreja celestial e a igreja terrena. Agar começa a desprezar sua senhora, porque a mulher que não tinha filhos naquela época era uma vergonha. Não é à toa que Ana sofreu muito, porque não podia ali gerar um filho para Eucana, né? Então ela trazia essa vergonha sobre ela. E Sara já carregava essa tristeza, essa humilhação de não poder ter filhos, e então ainda teve que lidar com o desprezo de Agar, a serva dela, a escrava dela. E aí o que acontece? Sara toma então uma atitude dizendo, olha Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela, o filho dessa mulher. Mande os dois embora, porque é o teu descendente é quem vai governar aqui. Ele não vai tomar parte na herança aqui. Né? É através do nosso filho, é através da nossa descendência que Deus ele vai fazer uma grande nação, e não através deles. Então manda embora. Abraão, imagine só a situação de Abraão, né? Ele amava Ismael, afinal de contas o garoto não tinha culpa, ele era filho de Abraão. Imagine um pai mandar o seu filho embora. Abraão sofreu muito com isso e ele relutou. Ele não queria fazer isso, mas aí Deus apareceu para ele e falou com ele isso aqui, ó. O próprio Deus falou com ele. Tá aqui, ó. Aqui no verso 12, Gênesis 21, 12. Mas Deus lhe disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agora, olha essa parte aqui, irmãos.
Meu Deus, eu fiquei arrepiado meditando nisso aqui. Olha isso aqui. E H foi embora, certo? H foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Ela não sabia para onde estava indo. Só que Deus também tinha uma promessa sobre Ismael. Mas H estava desesperada. Ela olhou e só viu areia na sua frente. Deserto. E você sabe, irmãos, que deserto é terrível. Aquele calor, uma pessoa sem comida e sem água, ela não dura no deserto. Por isso que é impossível um verdadeiro cristão vencer os desertos da vida sem o pão da vida, que é Jesus, e sem a água, que é o Espírito Santo. Entende isso? Então agora H, ela vai na direção do deserto, perdida, sem direção nenhuma. E olha, irmãos, olha que coisa extraordinária. O texto está dizendo aqui, ó, e H foi embora andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, começa o desespero, né? Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore. Sabe o que ela fez? Ela foi sentar distante do menino, ali a uns 100 metros, é isso? 100 metros dali. Ela não queria ver Ismael morrer. Então ela deixou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou 100 metros de Ismael, porque ela não tinha condições emocionais, como uma mãe, em ver o seu filho ali padecer. Agora entra o segredo. Está preparado aí para receber essa palavra? Olha que interessante. H chora. Vamos para o texto aqui, vamos para o texto. No verso 17, está escrito o seguinte, olha, verso 16. E foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando, quem? H. Ela estava pensando o quê? Não suporto ver meu filho morrer. Tá no texto, gente, tá no texto. Ela disse, aí o texto diz assim, ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. A Bíblia não diz aqui que H estava chorando, mas eu não preciso que a Bíblia me diga que H estava chorando. Que mãe vai estar sorrindo vendo o seu filho padecer debaixo de uma árvore por falta de comida e por falta de água? É claro que ela estava chorando. A maior prova de que ela estava chorando e desesperada é que ela não conseguiu olhar para o filho e se distanciou dele para não ver o filho morrer. Ela estava chorando, ela estava desesperada, porque ela, na cabeça dela, o menino dela ia morrer e ela também. Agora escute essa. Meu Deus do céu, como é profundo isso aqui. Olha o verso 17. Deus ouviu o choro do menino. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei refletindo. Meu Deus, H estava chorando. Ela se distanciou para não ver o filho morrer. Ela estava em desespero. Mas o texto não diz que Deus ouviu o choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino. E eu fiquei matutando isso aqui. Eu perguntei para o Espírito Santo. Eu falei, me ajuda, Espírito Santo. Qual é o segredo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que o Senhor só ouviu o choro do menino? Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Elias, H estava em desobediência. H foi expulsa porque foi rebelde. Ela destratou quem honrou ela. Ela foi mandada para o deserto por desobediência. Eu não estou... Olha o que Deus falou no meu coração. Eu não escuto o choro do desespero. Eu não escuto o choro dos rebeldes. Agora, que culpa Ismael tinha de estar no deserto, irmãos? Fala para mim. Ele estava naquela situação porque a mãe desonrou sua senhora. Desonrou Sara. Foi orgulhosa, foi prepotente, foi soberba. Então nós estamos vendo um inocente sendo mandado para o deserto por culpa de uma pessoa orgulhosa. Você entende isso? E a Bíblia diz no verso 17 que Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu o anjo de Deus bradou para Agar. Presta atenção. O Espírito Santo falou para mim
eu não escuto o choro do desespero. Eu escuto o choro da promessa. Você está entendendo isso? Eu escuto o choro da inocência. Deus, não importa o deserto que uma pessoa esteja, não importa o tamanho do deserto que ela esteja atravessando. A pergunta é, ela está no deserto porque foi orgulhosa, porque foi soberba, porque não ouviu a palavra do Senhor? Ou ela está no deserto, ela foi colocada, ela foi empurrada para aquela situação e ela é inocente diante de Deus? Irmãos, Deus não escutou o grito de lamentações de Agar. Deus não escutou o desespero, o choro de desespero de Agar. Mas Deus se sensibilizou com o choro do menino. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Deus falou muito ao meu coração. Deus do céu, só houve um choro, o do menino, do inocente. Lembra de Daniel na cova dos leões? No dia seguinte, o rei Dario foi lá pela manhã para saber se Daniel estava vivo, e ele grita: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te do poder dos leões? E ficou esperando. E então Daniel disse o quê? Sim, meu rei, vive eternamente. Deus enviou o seu anjo e amarrou a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência diante dele e também de ti, pois eu não cometi nenhum delito diante de ti, ó rei. Então Daniel foi tirado dali. Sabe o que Daniel está dizendo? Em mim foi achada inocência. Se foi achada é porque alguém procurou. E quem é que sonda os corações? Quem é que vasculha o homem por dentro? Quem é que sonda mente, coração e rins? É Deus. É Deus que faz isso. Aqui nós estamos falando de duas igrejas. Sara representando a igreja celestial, a igreja do céu, a noiva do Cordeiro. E nós temos Agar, a escrava. Dois povos aqui. Um é um povo que já tem a promessa, um povo selado com o Espírito Santo, Sara. E nós temos aqui um outro povo, escravo ainda do mundo, que não se submete, que é rebelde, e então é levado ao deserto, para que possa aprender a lição, para que possa nascer de novo, para que se torne igreja celestial. E agora o anjo brada do céu e diz o seguinte: e Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Não importa onde o inocente esteja, não importa a situação onde ele está, o anjo está dizendo: Deus ouviu ele. Até o anjo reafirma: Deus não ouviu você, Agar, Deus ouviu seu filho, Deus ouviu o choro da inocência, o choro da promessa. São esses que Deus ouve, tá certo? E então aqui ele diz o seguinte: olha, vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Eu farei. Aqui já não era mais o anjo, aqui já era Deus. Anjo não tem poder para transformar a descendência de ninguém. Aqui já era Deus dizendo: eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Sabe o que é interessante? Que apesar de Agar ser rebelde, apesar dela ter sido orgulhosa e soberba, e estar naquela situação no deserto, Deus falou com ela. Oh, irmão, é claro que Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro da inocência, mas Deus fala com Agar. Mesmo naquela situação, mesmo com um coração duro, ela ouve a voz de Deus. Então Deus ele disse para ela o seguinte: olha, então Deus abriu os olhos. Meu Deus do céu, gente, pelo amor do Senhor Jesus, escute isso. Deus abriu os olhos de Agar. Se Deus abriu os olhos de Agar, é porque os olhos de Agar estavam o quê? Espiritualmente? Fechados. Você entende por que bate o desespero? Você entende por que às vezes a pessoa fica desesperada? Porque ela não consegue ver Deus no deserto.
Ah, meu irmão, ela não consegue ver, aleluia, a fonte de água viva ali, acompanhando todo o processo. Então ela se desespera. Mas Deus abriu os olhos de Agar, está aqui no texto, ó. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o quê? Um poço. Ela foi e encheu o odre de quê? Água. E deu para Ismael beber. Agora veja o verso 20. Protegido por Deus. Oh, aleluia. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Deus cumpriu a promessa. Agora você vai entender. O Oriente Médio, ele é dividido em duas partes. Descendentes de Isaac, descendentes de Ismael. E está aí o motivo dessa guerra tão violenta que nós temos acompanhado aí nos noticiários, né, naqueles países. Tudo porque um dia Sara, que tinha a promessa de Deus, não esperou a promessa, foi ansiosa e quis dar um jeitinho na situação. Você entende quando você tenta dar um jeitinho e acelerar o processo? Alguma coisa vai dar errado, porque Deus só vai fazer as coisas no tempo certo, amado. Deus, ele está acompanhando você. Deus está ouvindo tudo, ele está vendo tudo. Ah, mas eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais. A gente ajuda as pessoas e elas não reconhecem. Bispo Elias, eu sou destratado, eu já fui traído várias vezes porque eu ajudo a pessoa, depois a pessoa vai lá e me apunhala pelas costas, a minha vida parece que não anda, parece que nada dá certo. A pergunta é, há uma promessa de Deus sobre você? Há, não há? Então fique tranquilo, porque essas lágrimas estão sendo colhidas por Deus. Deus ouve e vê o choro da promessa, mas ele não escuta o grito de desespero dos soberbos. Entende isso? Então, não se desespere. Você tem uma promessa sobre você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus pagou um alto preço por você. Você foi selado por ele para o grande dia da redenção. Então não se preocupe, porque enquanto você estiver nessa terra, respirando esse ar, Jesus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de cada detalhe da tua vida. A única coisa que você não pode perder de vista, querido e amado irmão e irmãs, você não pode perder de vista é o teu foco no reino de Deus. E entender que uma promessa foi feita. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra. O menino chora, Deus atende. E foi rápido, porque o anjo desceu na hora. Agar estava chorando, mas Deus não escuta o choro de Agar. Mas quando o menino chora, move o coração de Deus. Porque quando o inocente chora, Deus também sente a dor daquele inocente. E ele imediatamente, está escrito, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? O Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum só sequer será quebrado. Deus está com você, embora não pareça, mas ele está do seu lado. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua família. Tem livramento que Deus tem dado para você que tu nem imagina. Você sabia disso? Satanás vem atentando contra a tua vida de muitas formas. E muitas dessas formas você nem sabe, irmãos. Você não sabe. Emboscadas, laços, armadilhas que ele preparou. E Deus foi lá e destruiu. Enquanto você dormia na tua cama tranquila, Deus estava lá pelejando por você. Então seja grato.
Seja grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado. Não se preocupa com a situação da tua família, não se preocupa com a situação da tua casa, não se preocupa não, Deus está trabalhando. Sabe aquele familiar que se recusa a ouvir a voz de Deus? Fica tranquilo. Em João 5,17, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Fica tranquilo, não fique preocupado com o trabalho de Deus. Deus sabe o que faz. Se preocupe com a tua coroa, se preocupe em manter teu nome no livro da vida, se preocupe em andar com integridade diante de Deus, de amar ao Senhor, de amar ao próximo, de ser generoso, de estender a mão para quem precisa, andar na verdade, sabe, ser humilde. Não seja soberbo não, seja humilde. A soberba, irmão, soberba é uma tolice. O ser humano não é nada, nós não somos nada, nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Deus é tudo, toda honra e glória pertence a Ele. Jeremias 9,23 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço justiça e juízo sobre a terra, e que dessas coisas me agrado. Confie no Senhor. Essa é a nossa glória, é conhecer a Deus, é amar, é adorá-lo. Faça de Deus o seu tudo, a tua herança, a tua riqueza. E Ele vai acompanhar todos os processos da tua vida. Tua história não terminou não. Quem disse que a tua história terminou? Você está pensando que a tua história terminou? E outra coisa, para de ficar olhando para a tua idade. Para de ficar olhando para o passado. O que passou, passou, minha irmã. Passado não é referência não. Não é residência não, pode ser referência. Foi aprendizado, mas não é residência. Olha para frente. Às vezes você pede um novo de Deus, mas você está preso ao passado. Você vem pedindo para Deus trazer uma nova vida, mas você está preso à antiga vida. Quem quer nova vida, não busca a antiga vida, busca a nova vida. Então vai em frente. A mudança começa na mente. Tem pessoas que Deus já perdoou ela, as coisas que ela fez no passado, mas ela ainda não se perdoou. Ela precisa se perdoar, ela precisa parar de ficar pensando na mesma coisa, porque Deus já perdoou você, e o que importa é que teu nome esteja escrito no livro da vida e do Cordeiro. Essa é a maior riqueza que existe, tá certo? Então essa é a palavra que eu quis compartilhar com todos vocês, que o Espírito Santo pôs no meu coração. Deus não escuta o choro do desespero, Deus escuta o choro da promessa. E você tem promessa de Deus, você foi escolhido por Deus. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. Deus abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.